Bomba! Trump descobriu que seu nome está nos arquivos de Epstein. Atenção! O que ninguém queria que você soubesse acaba de vazar. Donald Trump foi oficialmente avisado pelo próprio governo americano de que seu nome aparece nos arquivos secretos de Jeffrey Epstein. Mas tem algo estranho nessa história. E se as coisas não fossem exatamente como parecem? E se certas pessoas no governo fossem colocadas lá por um motivo específico? E se toda essa revelação tivesse um timing muito conveniente? E se alguém soubesse exatamente como usar esses arquivos? Tem um padrão aqui que a maioria não está vendo. Todo mundo está focado em quem está sendo atacado, mas ninguém está perguntando quem está controlando as informações. Lembram da promessa de campanha? Vou drenar o pântano de Washington. O momento que estamos vivendo, décadas de segredos podem estar prestes a vir à tona. Hoje você vai entender por que o homem que deveria estar mais preocupado talvez seja o único que está realmente no controle. Porque às vezes a melhor defesa é um ataque que ninguém vê chegando. Uma coincidência muito interessante. Vamos olhar alguns fatos curiosos sobre essa situação. Fato 1. Trump nomeia Pam Bondi como procuradora-geral. Fato 2. Bondi descobre os arquivos. Fato 3. Bondi avisa Trump sobre seu nome. Fato 4. A informação vaza para a imprensa. Muita coincidência para uma sequência tão perfeita. O timing também chama a atenção. Trump assume em janeiro. Em maio, descobre sobre os arquivos. Em julho, tudo vaza. Bem quando outros assuntos políticos estavam esquentando. Tem outro detalhe interessante. Trump escolheu exatamente quem ia investigar esses arquivos. Foi essa pessoa que o avisou, oficialmente. Essa mesma pessoa controla quando e o que revelar. E, de repente, tudo se torna público. A reação da Casa Branca é peculiar. Gritam fake news, mas não negam que os arquivos existem. Não negam que Trump foi avisado. Não negam que há centenas de outros nomes. Por que uma defesa tão seletiva? Talvez porque algumas pessoas queiram que todo mundo saiba. Os arquivos existem, e não é só um nome que está lá. Aquelas promessas de campanha de repente fazem mais sentido. Vou expor toda a corrupção. E quando você pensa sobre isso, como você faria algo assim sem parecer vingativo? Talvez deixando que a própria verdade apareça naturalmente. Estamos presenciando algo que nunca aconteceu antes. Alguém usando as próprias ferramentas do sistema contra o próprio sistema. A rede sombria que controlava tudo. Jeffrey Epstein não era apenas um bilionário comum. Ele era o centro de uma operação que conectava Wall Street, realeza britânica, celebridades de Hollywood e políticos de alto escalão. Seu método, simples e diabólico. 1. Recrutava meninas menores de idade. 2. Organizava festas exclusivas em sua ilha no Caribe. 3. Facilitava encontros sexuais para clientes poderosos. 4. Mantinha registros detalhados de tudo. Por que manter registros? Chantagem, controle, poder sobre quem manda no mundo. Entre 2002 e 2005, mais de 250 meninas foram exploradas sexualmente. E os clientes pagavam milhões para manter segredo. Até que, em 2019, Epstein foi preso. E, convenientemente, morreu na prisão antes de falar. Trump sabia o que estava acontecendo? Aqui está o ponto crucial da história. Trump e Epstein foram amigos íntimos nas décadas de 1990 e 2000. Voaram juntos no jato particular do bilionário, frequentaram as mesmas festas de elite, mantinham negócios em comum, falavam regularmente por telefone. Mas há uma diferença importante. Enquanto outros nomes aparecem em múltiplos voos para a Ilha do Pecado, Trump aparece apenas em voos domésticos, com família presente. Nunca houve evidências de crimes ligando Trump aos abusos. Inclusive, Trump foi um dos primeiros a cortar relações com Epstein. Quando soube dos crimes, Trump o baniu de seus hotéis e resorts. Então, por que seu nome está nos arquivos?
três possibilidades. 1. Epstein mantinha registros de todos os contatos, mesmo os inocentes. 2. É uma tentativa de chantagem póstuma contra Trump. 3. Alguém está usando os arquivos para destruir o presidente. Quando você analisa o padrão, algumas coisas ficam claras. Vamos ver como as peças se encaixam. Movimento 1. A preparação ou o setup. Pessoas específicas são colocadas em posições-chave. Bond assume como procuradora-geral. O acesso total aos arquivos fica sob controle conhecido. Movimento 2. A preparação. Trump é oficialmente avisado sobre os arquivos. A informação circula nos bastidores. Mídia começa a farejar a história. Movimento 3. A pressão pública cresce. Democratas exigem investigações completas. Republicanos pedem transparência total. Todo mundo concorda. Queremos ver tudo. E então, o que acontece quando todo mundo pede para ver os arquivos? Bem, alguém vai ter que entregar, né? O interessante é que agora há uma pressão pública irresistível para revelar tudo. E quem vai parecer o herói quando isso acontecer? A pessoa que teve coragem de atender o clamor popular por transparência, mesmo que seu próprio nome esteja nos arquivos. Porque às vezes a melhor forma de ganhar um jogo é fazer todo mundo pedir para você jogar suas cartas na mesa, especialmente quando você sabe exatamente que cartas tem na mão. Estamos vendo algo que nunca aconteceu antes. Alguém usando as próprias ferramentas do sistema contra o próprio sistema. Aquela promessa de campanha está sendo cumprida de uma forma que ninguém imaginava. Drenar o pântano não era sobre mudanças graduais, era sobre fazer os próprios moradores do pântano exigirem que ele seja drenado. Observe como certas situações se desenvolvem de forma interessante. Tem um padrão que emerge quando você presta atenção. Fase 1. Pessoas certas em lugares certos. Aliados assumem posições estratégicas, controle de informações sensíveis e acesso a arquivos que estavam perdidos. Fase 2. Informações começam a circular. Descobertas oficiais acontecem. Avisos são dados nos canais apropriados. Mídia começa a farejar a história. Fase 3. A pressão pública cresce. Democratas exigem investigações completas. Republicanos pedem transparência total. Todo mundo concorda. Queremos ver tudo. E quando todo mundo pede para ver os arquivos? Bem, alguém vai ter que entregar, né? E por que esse padrão é tão elegante? Porque transforma o que poderia ser uma fraqueza numa demonstração de coragem e transparência. É como quando você deliberadamente mostra suas cartas, sabendo que isso vai forçar todos os outros jogadores a mostrarem as deles. Uma abordagem que nunca foi tentada antes. Usar a demanda popular por transparência como justificativa para revelar segredos que poderiam destruir adversários. E aquela promessa de campanha? Talvez esteja sendo cumprida de uma forma que ninguém antecipou. Não através de força bruta ou vingança, mas sim fazendo com que os próprios alvos peçam para serem expostos. O que os arquivos realmente revelam? Segundo o Wall Street Journal, os documentos contêm centenas de nomes de pessoas que socializaram com Epstein, registros de voos detalhados, listas de contatos pessoais, anotações manuscritas do próprio Epstein, boatos e especulações sobre figuras públicas. Mas aqui está o problema. O governo decidiu que ser mencionado não é sinal de irregularidade. Não vai investigar ninguém que não foi formalmente acusado. Considera tudo boatos não verificados. Ou seja, temos a bomba atômica da informação. Mas ninguém vai detonar. Por quê? Porque a verdade destruiria não apenas políticos individuais, mas todo o sistema que permite que esse tipo de coisa aconteça. Os outros nomes que ninguém quer falar. Trump pode estar na lista, mas ele não está sozinho. Bill Clinton, múltiplos voos, relatos de que gostava de jovens. Príncipe Andrew, acusado de abuso, perdeu títulos reais. Celebridades de Hollywood, nomes ainda não revelados. Magnatas de Wall Street, clientes regulares da operação. Líderes mundiais,
conexões internacionais sendo investigadas. A diferença? Enquanto Trump foi avisado oficialmente sobre sua inclusão, os outros continuam no silêncio total. Ninguém os alertou. Ninguém vazou suas informações. Ninguém está pressionando por investigações. Coincidência? Ou Trump está sendo selecionado como alvo? A reação desesperada da Casa Branca. Quando a notícia vazou, a resposta foi imediata. Fake news, mentiras da imprensa, tentativa de desestabilização. Mas repare numa coisa interessante. A Casa Branca não negou que a reunião aconteceu, os arquivos existem, o nome de Trump está neles. Centenas de outros nomes também estão. Eles apenas atacaram o jornal que publicou. Por que não negaram os fatos? Porque não podem. Os fatos são reais. Os arquivos existem. Os nomes estão lá. A questão é, o que vão fazer com essa informação? 3 interpretações possíveis, você decide qual faz mais sentido. Essa situação pode ser vista de 3 ângulos diferentes. Interpretação 1. A perseguição. A versão mais óbvia. Trump está sendo alvo de uma campanha coordenada. Os arquivos estão sendo usados como arma política. A elite está desesperada para remover um outsider. Uma luta heróica contra o establishment. Interpretação 2. A exposição. O que alguns esperam? Trump realmente tem conexões problemáticas. Está tentando usar seu poder para abafar evidências. O sistema está funcionando para expor a corrupção. Justiça sendo feita independente do poder. Interpretação 3. A orquestração. A possibilidade mais intrigante. Toda essa situação foi cuidadosamente planejada. Os arquivos estão sendo usados como ferramenta estratégica. A transparência forçada vai atingir alvos específicos. Uma promessa de campanha sendo cumprida de forma inesperada. Qual interpretação se alinha melhor com os fatos? Observe os detalhes. Pessoas específicas foram colocadas em posições estratégicas. O timing de cada revelação foi preciso. As reações parecem seguir um roteiro previsível. A pressão por transparência está crescendo exponencialmente. Um momento histórico que pode estar acontecendo. Talvez estejamos vendo a primeira vez que alguém usa a demanda pública por transparência como método para expor décadas de segredos acumulados. Aquela promessa de drenar o pântano não pode ter sido apenas retórica de campanha. Pode ter sido um plano com etapas muito específicas. E talvez, apenas talvez, estejamos vendo esse plano se desenrolar em tempo real. Você decide qual interpretação faz mais sentido. Mas lembre-se que na política, as coisas raramente são o que parecem à primeira vista. Por que você precisa saber disso? Essa não é uma história só sobre Trump ou Epstein. É sobre como o poder realmente funciona no mundo. É sobre uma elite que se considera acima da lei. É sobre um sistema onde chantagem e corrupção são moeda de troca. E é sobre como a verdade é manipulada para proteger quem realmente manda. Se os arquivos de Epstein revelassem apenas boatos não verificados, por que tanta gente poderosa está desesperada para mantê-los em segredo? Se Trump realmente fosse culpado de algo, por que seus próprios aliados no governo o avisaram sobre os arquivos? Se não existe uma lista de clientes, por que o FBI admite ter centenas de nomes? As perguntas não param de surgir, e as respostas oficiais não convencem ninguém. O que vem aí? Os próximos movimentos já estão se desenhando. A informação vazou. Os arquivos foram confirmados. A pressão está crescendo. E algo interessante está acontecendo. Movimentos que já podem ser antecipados. Movimento 1. Democratas começam a exigir investigação completa. Se não há nada a esconder, que mostrem tudo. Movimento 2. Republicanos passam a defender transparência total. O povo americano merece ver todos os nomes. Movimento 3. Mídia intensifica a pressão por divulgação imediata. A transparência não pode ser seletiva. Movimento 4. Pressão pública se torna irresistível.
Queremos a verdade completa, não versões editadas. E então, alguém vai ter que responder a essa pressão, não é isso? O interessante é como a dinâmica mudou. Todo mundo agora está pedindo pelos arquivos completos. Não é mais sobre proteger informação. É sobre atender ao clamor popular por transparência. Quando centenas de nomes vierem à tona, quem vai parecer o responsável por essa limpeza histórica? A pessoa que teve coragem de ouvir o povo, mesmo que sabendo que seu próprio nome estava na lista. Talvez estejamos vendo o maior jogo de xadrez político da história moderna, onde alguém deliberadamente expôs sua própria vulnerabilidade, para forçar uma situação onde todos os segredos teriam que sair. Aquela promessa de drenar o pântano não pode ter sido apenas retórica de campanha. Pode ter sido um plano com etapas muito específicas. E talvez estejamos vendo esse plano se desenrolar em tempo real. A história sobre Trump e Epstein não é como contaram para você. Deixe o seu comentário. Trump está sendo perseguido injustamente? Ou existe algo que ainda não sabemos? Os arquivos de Epstein deveriam ser totalmente divulgados? Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber a verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação, porque essa história vai explodir nos próximos dias.